Para você que tem um negócio ou para você que quer abrir o seu negócio e não sabe como. Tem algumas coisas que acontecem na nossa vida e a gente não entende o que acontece, o que impede a gente de avançar ou o que faz a gente avançar. É esse o tema do vídeo. Se liga aí. Antes de começar o vídeo, eu vou contar uma história rapidinho que acontecia comigo. Então, falando de mim mesmo, que também tem uma trajetória empreendedora, eu vim do nada. Então, para estar falando aqui para vocês, lógico que eu trilhei um caminho árduo e muito difícil, né? E uma das coisas que me atrapalhava muito, é isso que eu vou contar a história, eu sempre tinha um tal de si na minha vida. Então, quando eu comecei lá atrás, um dos primeiros negócios que eu fiz foi a Clear Vision. Clear Vision era uma empresa de filmagens, tá? E antes de eu ter o equipamento ou começar a trabalhar, eu pensava assim, nossa, se eu tivesse uma filmadora, porque eu usava a filmadora de um amigo na época, né, para fazer coisas lá, e aí eu falava, se eu tivesse uma filmadora. Aí a pergunta é, por que eu não usava a filmadora do menino profissionalmente, eu pagava um aluguel para ele, eu fazia uma proposta para ele. Mas na minha cabeça estava, se eu tivesse uma filmadora. Aí depois eu comprei a filmadora. Aí veio outro se. Nossa, se eu tivesse um estúdio para editar. Se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. A realidade foi o seguinte, como o se demorava demais, eu ia fazendo do meu jeito. Mas aquele se me atrasava um montão. Então muita gente fica no se. Quem traz o se para nós? Quem traz o se para nós é nós mesmos. Nós mesmos ficamos imaginando, se eu tivesse isso, eu fazia aquilo. Se. E não tem esse se, porque esse se ele vai te atrapalhar muitos anos, vai fazer como fez comigo, atrasar a minha caminhada. Por coincidência do destino, eu sou muito ansioso. Então eu falava se, mas eu ia para ação. E aquilo me fez caminhar. Depois de algum tempo eu falei, nossa, como esse se atrasa. Então hoje, as pessoas que estão comigo, o José, os meus sócios, né? Eu falo com eles o seguinte, melhor feito que o perfeito, tá? Eu odeio mediocridade, mas o que eu costumo dizer é o seguinte, se você está dando o seu melhor com os recursos que você tem, você não está sendo medíocre. Mas quando você fala se, aí sim você está sendo medíocre. Porque você pode ser melhor que o se e você não está sendo. Isso e outros exemplos que eu vou trazer agora são as coisas que impedem você de crescer. Ideias. Vamos falar agora sobre ideias. O que são ideias? Ideias são apenas ideias. Agora, quando você pega uma ideia, você planeja, estrutura e coloca em prática, aí sim vira algo factível. Por que eu estou trazendo isso? Porque muitas ideias já passaram por minha cabeça. Lembra que eu falei que eu sou um grande exemplo para trazer de problemas? Porque tudo que eu falo para você, muitas das coisas eu vivi. Ou eu vivi ou eu observei outras pessoas vivendo. Essa questão de colocar as ideias em práticas, eu passei por isso e vi muitas pessoas passando. Aliás, ainda vejo, tá? Porque é trazer a viabilidade do negócio de uma maneira estruturada no papel primeiro. Por exemplo, esses dias eu fiz um post na internet e sobre a questão da pessoa fazer a coisa por paixão. Um empresário, um grande amigo de sucesso falou assim, cara, eu faço por paixão mesmo. E aí depois eu tive a oportunidade de almoçar com ele e ele me explicou. Ele falou, cara, eu tenho grande chance de ter problema. Aliás, já tive muito problema, porque eu faço por paixão, na empolgação. Então esse é aquele cara que tem ideia, vai e faz sem planejamento. Entendeu? O que eu tô falando para você é o seguinte, teve uma ideia, estrutura essa ideia mentalmente, coloca no papel, vê o resultado que isso vai trazer, você implementa isso no dia a dia, começa a fazer com que isso saia do papel, saia do planejamento e vá para os fatos. Do contrário, o que acontece? Você tem ideia e vai para execução, né? Vai para a paixão, essa ideia é maravilhosa, eu vou fazer, vou acontecer. Você não estruturou ela no papel, você não sabe se aquilo tem viabilidade, você não sabe se você vai precisar de parceria, você não sabe quanto você vai gastar. E aí se você já tem dinheiro, sabe o que acontece? Que é outro problema, né? Nós temos dois problemas, quando a gente não tem dinheiro e quando a gente tem dinheiro. Porque quando a gente tem dinheiro, a paixão vem, você vai e faz. E aí depois que você já fez, é que nem um bebê, você não larga o osso, você morre com aquilo. Então preste atenção. Depois eu vou falar sobre essa questão, mas hoje, nesse momento, agora, eu quero que você preste atenção no seguinte. Tive uma ideia, grande ideia. Eu trago para um papel e faço um planejamento mínimo. Colho algumas ideias, vejo se aquilo é factível e depois eu vou para a execução, tá? Eu vou transformar aquilo em fato. Se aquilo for viável, eu já executo, tá? Se não for viável, eu aborto, mas principalmente o seguinte, teve uma ideia,
faça o planejamento e vá para a execução, senão vai ficar só no campo das ideias, beleza? A outra questão nesse fato ainda do planejamento é você ter a ideia, vai para um planejamento e fica planejando a vida inteira. Aí volta naquele primeiro tema que eu falei que é o se, né? Porque você planejou e fica esperando a melhor situação e aí não vai para a execução. Então planeja, é viável, se for viável, vai para cima que vai dar certo, tá? Então é importante para ação. Outra coisa importante agora que depende de você é o comprometimento. Por que comprometimento, Sidney? Porque muitas vezes você abre um negócio, você monta um negócio, mas você não está comprometido com ele. Por N fatores. Eu vou te falar no meu caso um exemplo, tá? Eu inicio um negócio novo, mas eu tenho outros negócios caminhando. Minha vida já está tranquila, vocês sabem que eu já sou aposentado, né? Me aposentei aos 45 anos, então, teoricamente, a minha vida está tranquila. Quando eu abro um negócio, qual é a consequência? A consequência de eu não me dedicar 100%, de eu não estar presente, e aí você corre o risco de ter problemas com isso. Então é importante você estar comprometido, porque imagina o seguinte, você é dono do seu negócio, se você depende de um colaborador só, e ele não está comprometido, você vai carregar esse negócio nas costas, você vai ter muito problema. Então imagina o seu negócio sem você comprometido, sem outras pessoas comprometidas, como é que vai ficar? Então, o importante, é muito importante, tenha a noção disso, você tem que estar comprometido. 100% não, 200%. É isso mesmo. Eu sempre digo o seguinte, cara, quando você vai montar uma coisa, você tem que estar disposto a pagar o preço do sucesso daquilo, tá? Se você não estiver disposto a pagar o preço do sucesso do seu negócio, muito provavelmente o seu negócio não vai dar certo. Por que, Sidney? Existem leis que trabalham nesse universo. Por exemplo, bata a porta e ela se abrirá. Busque e você encontrará. Peça e você receberá. São textos muito fortes e por que isso traz uma reflexão muito grande para a nossa vida? Se você não tiver ação, nada vai acontecer na sua vida. E a ação é você ir e fazer. Quando eu digo que você tem que estar comprometido, é mais que isso. É você estar disposto a fazer algo que é surreal. Toda vez que eu abro um negócio, toda vez que eu inicio alguma coisa, a minha disposição de doação é de 200%. Mas se você não tiver isso como uma disposição de fazer, então é mais ou menos assim. Vou abrir um negócio hoje, se tiver que trabalhar 24 horas, você vai trabalhar? Você tem essa disposição? Se você não tiver, não começa. Não quer dizer que você vai ter, quer dizer que possa existir a possibilidade de você ter que trabalhar 24 horas. E você tem que ter essa disposição. Porque às vezes você vai trabalhar 18, às vezes você vai trabalhar 19, às vezes você vai trabalhar 20. Você vai fazer como muito empresário que eu já vi de dormir no seu negócio algumas horas, porque ele já tinha que fazer entrega no dia seguinte, então ele dormiu lá, sentou no cantinho, ficou lá, esperou o dia amanhecer para depois iniciar os trabalhos novamente. E aí esse cara teve sucesso. A maioria das pessoas que fazem isso tem sucesso, porque ele se dispõe a entregar mais. Estar comprometido é justamente isso. É você se programar para dar muito mais dos seus limites. Porque os seus limites são os seus limites. Você tem que estar disposto a entregar mais que os seus limites. Então quando eu falo literalmente que é você ter disposição de ficar mais de 24 horas acordado cuidando do seu negócio, é disso que eu estou falando. Você precisa ter essa disposição. Outra coisa que eu falo muito que impede as pessoas de crescerem é a falta de conhecimento ou a falta de busca por conhecimento, tá? Ninguém nasceu sabendo, isso é óbvio. Mas se você ficar parado e não buscar conhecimento, tanto específico do seu negócio, como de negócio em maneira geral, você não vai ter êxito. Sempre falo o seguinte, empreendedorismo tem 2 pilares. A primeira é conhecimento e a segunda é network, tá? Então se você não tem esse pilar que é conhecimento, você muito possivelmente vai naufragar no seu negócio. Então você precisa buscar conhecimento. Quando? Sempre, sempre. Porque você vai passando de degrau por degrau e não tem fim, infelizmente não tem fim. Você tem que buscar conhecimento sempre, até você morrer. Eu costumo dizer que você vai morrer ignorante, né? Então, se você vai morrer ignorante é porque muito possivelmente tudo que você for aprender nessa vida ainda vai ser insuficiente para o seu sucesso. Mas eu quero te dizer que à medida que você vai crescendo no conhecimento, você vai crescendo nos seus resultados, crescendo na realização dos seus objetivos. É por isso que é muito importante você buscar conhecimento. E se você tem dúvida, vai sondando. As pessoas que têm sucesso, elas descobrem uma coisinha aqui, descobrem uma coisinha ali. Essas descobertas através do conhecimento que ela vai adquirindo com a vida, vai adquirindo no convívio, vai adquirindo nos masterminds,
no convívio com outros empreendedores, essas coisinhas que você aprende vai fazendo você fazer as coisas diferentes. E a partir do momento que eu adquiri um novo conhecimento, fiz uma coisa diferente do que eu fazia, eu vou ter um resultado diferente, eu vou melhorar. Então é isso que vai fazer o seu resultado. Busque conhecimento constantemente para que você tenha isso. Agora tem uma questão, se você não aplicar o conhecimento que você está buscando, você vai ter só conhecimento. Eu costumo dizer muito que o conhecimento aliado à prática, ele te faz sábio. Então se você quer ter resultado na vida, você precisa ser sábio. E sábio o que é? Aprendi algo novo, coloquei em prática. Lógico que quando você coloca em prática, até aquilo dar resultado, ainda pode demorar um tempinho. Então você precisa praticar, tá? Quando você adquire conhecimento, coloca em prática, você se tornou sábio. É isso que eu quero de você. Se você não desenvolver a sua sabedoria, utilizando essa teoria com a prática efetiva do negócio, você muito possivelmente também não vai dar certo. Então, aplique tudo aquilo que você vai aprendendo no dia a dia. Então, adquirir conhecimento, vai e aplique. Isso, inclusive, faz parte da mentalidade empreendedora, né? É uma das partes principais que eu dou no meu curso, no Emprefac, onde eu transformo pessoas normais e empresários altamente eficientes, tá? Você acredita em você? Você acredita na sua capacidade de maneira racional? Por que de maneira racional? Porque a coerência ela sempre tem que estar alinhada ao seu estado emocional. Porque é o seguinte, o que pode acontecer? Eu acredito tanto em mim que eu negligencio as outras pessoas. Eu sou arrogante, prepotente, não tenho humildade para entender que as outras pessoas são importantes no meu processo. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de autoconfiança, desde que você tem um nível de humildade, tem um nível de abertura a entender que, por exemplo, o que eu estou falando aqui para você, baseado nas minhas experiências de vida e baseado no que eu captei ao longo da minha vida para ter sucesso, vai fazer uma diferença grande se você souber ouvir, tá? E para isso, a autoconfiança ela é importante, você acreditar em você é importante demais, desde que você esteja aberto a essas outras percepções, de entender que você depende de todos dependem de você. Então, gente, acreditar em você é muito importante. Essa autoafirmação, essa autoconfiança é extremamente importante. E mais que isso, você precisa acreditar no seu negócio e no seu produto. Se você inicia um negócio sem acreditar nele, também está fadado a fracassar, tá? Então essas duas vertentes é importante. Acredite em você e acredite no seu negócio acima de tudo. Porque muitas vezes, se você não acreditar, você vai ficar desistindo. O que faz isso? Faz com que toda hora você mude de ideia, toda hora vem um negócio sensacional e muitas vezes é tão discreto as mudanças que você vai mudando, quando você vê você está num negócio completamente diferente. E o que eu estou dizendo é o seguinte, não é para você ficar engessado, é para você estar atento se você realmente acredita em você e nos seus negócios, para que com isso você siga, tá? A gente tem outros conteúdos, depois eu vou falar sobre essa questão de você ter essa flexibilidade e esse ajuste. Porque as coisas mudam. Se as coisas mudam, você precisa estar atento ao que está acontecendo, ao que pode melhorar e aí sim você faz um processo de ajuste, tá? Agora mudar 100%, mudar radicalmente toda hora pode fazer você perder muito tempo na sua jornada. Isso porque você ou não acredita em você ou não acredita no seu negócio, no seu produto. Última dica aqui sensacional, muita gente tende aí a ter fracasso no negócio que perde a cabeça, entra no desespero. Desespero é uma ausência de muitas coisas relacionadas ao eu interior, viu? A gente fala em outros temas, né? A gente tem um curso sensacional que chama-se Conexão, onde a gente consegue respirar, consegue tomar conta, consegue tomar posse dos nossos sentimentos. Vou deixar o link aqui do curso na descrição aqui, então você já fica ligado aí se você quiser respirar e saber do que eu tô falando, né? Cuidar da sua mente, dessa sua limpeza, clica aqui que você vai saber mais, tá? Mas particularmente, resumindo a história, o que acontece? A pessoa entra em desespero e começa a fazer um monte de bobeira, começa a perder parceiro, começa a perder colaborador, começa a desestruturar o negócio por essa falta de controle emocional. Essa falta de controle, ela trata da inteligência emocional. É um tema muito utilizado hoje em dia, que é simplesmente você ter uma gestão mais concentrada das suas emoções. Você ser um pouco mais analítico em relação às suas emoções. E eu trago um exemplo que é muito simples para você entender isso. Lógico que tem algumas emoções que te tiram muitas pessoas do sério, mas a grosso modo é simples, tá? Toda vez que você vai tomar uma atitude, você tem que imaginar o seguinte,
cara, isso vai me levar para onde eu quero ir? Então já existiu momentos de ter colaboradores de me tirar do sério completamente, mas são colaboradores essenciais para o meu negócio. Então eu simplesmente faço uma análise do seguinte, cara, isso que eu vou fazer está em desconsonância em onde eu quero chegar? Ou seja, o que eu vou fazer pode me tirar de conseguir atingir o meu objetivo com mais velocidade? E aí, quando eu analiso que isso vai me tirar assim do objetivo, vai fazer com que eu distancie do meu objetivo, o que eu faço? Eu não faço. Eu controlo aquela emoção, faço um gerenciamento daquela energia que eu estou tendo naquele momento, que vai me fazer, com certeza, fazer merda. E aí eu não faço. Consequentemente, eu consigo manter um caminho mais assertivo rumo ao horizonte, rumo onde eu quero chegar. Então, não perder o controle, você ter esse controle, você ter essa gestão emocional é extremamente importante para o sucesso do seu negócio. Lembrando a você que eu desenvolvo vários treinamentos para empreendedores. Agora nós vamos ter o próximo, que é o Rota do Empreendedor. Então, não fique fora dessa. Se você quer melhorar os seus negócios, o caminho é esse, lembra? Aprender todo dia. E lembrando a você que se você ainda não curtiu o nosso conteúdo, dá um like aqui agora e não esqueça de se inscrever no canal, porque isso pode fazer muita diferença no sucesso seu e do seu negócio, beleza? Se você tiver alguma dúvida, não esqueça de colocar aqui nos comentários. Aliás, coloque todos os comentários que vier na sua cabeça, porque isso vai ajudar com que outras pessoas esclareçam as suas dúvidas e, principalmente, transformemos esse Brasil no Brasil do empreendedorismo, com pessoas fortes, guerreiras e que fazem a diferença. Um grande abraço e até o próximo vídeo.